Vamos fazer uma live com a Luana Bertocchi. Ela é psicóloga e o convite veio porque nós batemos aquele papo sobre crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. E eu falei que eu não tenho condições de fazer essa diferenciação para vocês. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu sei que você anda super atarefada, porque você está aí com um curso. Gente, inclusive, outro dia a gente vai chamar a Luana para falar aqui sobre as mulheres que correm com os lobos, mas isso é outro papo. Luana, se apresenta para o pessoal meu que não te conhece. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, Denise, muito obrigada por esse convite. Eu sempre fico muito lisonjeada e honrada mesmo para quando me convidam, né, para trazer, né, assuntos quando às vezes dentro aqui da internet são assuntos que as pessoas jogam de qualquer forma, sem consciência nenhuma. Então eu Sim, fico muito honrada às vezes de receber os convites para esclarecer algumas coisas para poder ajudar as pessoas, né? Que às vezes é o único meio que algumas pessoas têm, é aqui sim. através do digital, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu sou psicóloga aqui na cidade de São Pedro, trabalho através da abordagem transpessoal e analítica, né? Já faz um tempinho. Meu trabalho se voltou para mulheres há mais ou menos uns 4 anos, né? Não que eu não atenda homens dentro do consultório, não que eu não atenda, porque eu tenho alguns lá que são os queridos meus, mas realmente eu venho, né, de um trabalho de sagrado feminino, depois eu misturei com um pouco da psicologia, principalmente trabalhando, né, as transformações da vida dessas mulheres de todas as idades, né? Hoje eu sempre tento trabalhar a partir de 18 anos, né, a 100, sem limite de idade. E eu fui tendo, né, Certo. Denise, muito contato com diferentes temas dentro da vida das mulheres, e cada vez eu fui tentando compilar de uma forma, como entregar isso para as mulheres de uma forma muito prática, né? Então, esse ano, no meio da pandemia, nasceu as palestras, né, online para as mulheres, totalmente individuais, assim, não é porque você participa de uma, você pode participar de outras. Então, eu venho aí numa caminhada já com muitas mulheres e eu fico muito feliz também de estar aqui hoje convidando vocês para que a gente traga um olhar mais amoroso e acolhedor para cima da nossa ansiedade, para cima da nossa depressão, para cima da nossa síndrome do pânico, porque através dessas crises a gente pode criar muita sabedoria, né, em cima Sim. do que está Na acontecendo com a gente. verdade, a pandemia, em algum aspecto, trouxe esse benefício, porque a gente trouxe para o digital, inclusive, esse atendimento, porque às vezes era muito difícil, né, Luana? E pelo digital você percebe que você pode falar com a pessoa, você, enfim, você pode se tratar, né? Em alguns casos necessita tratamento. Mas, Luana, eu queria assim que você fizesse a diferenciação, se é que tem, eu também estou falando sem saber se tem, entre síndrome do pânico, crise de ansiedade e depressão. Porque eu li assim alguns relatos que eu fiquei de te passar, não te passei, porque Fique quebrou meu tranquilo, notebook. fique tranquila. Mas, enfim, e eu percebi que algumas pessoas, eu sou leiga no assunto, mas eu percebi que elas estavam relatando coisas que eram de depressão, outras, na verdade, era até toque, enfim, tem toda essa bagunça aí no meio. Você tem como falar numa linguagem assim, bem simplesinha, para que todo mundo entenda se tem diferença, se uma é decorrente da outra, enfim. Bom, eu vou tentar, tá, Tá, Denise? Mas eu acho que o que a gente pode diferenciar muito são os sintomas, né, que decorrem tá. tanto da depressão, quanto da ansiedade, quanto da síndrome do pânico. Mas lembrando que isso vou tentar falar ao decorrer dos sintomas também, porque às vezes as pessoas generalizam muito. Por isso Tá. que é importante a busca de um médico, a busca de um psicólogo,
de um psiquiatra. Lu, não tenho dinheiro para essas coisas, então se aprofundar um pouco mais para que realmente escolha um caminho que é realmente favorável, porque às vezes, né, Denise, aqui na internet, a gente escuta, ah, faça isso se você tem ansiedade. Aí a pessoa vai lá e reproduz e piora, né? Eu lembro na época que todo mundo lançou aquelas mandalinhas de pintar, Ah, e, nossa, teve gente que falou, Lu, eu não consigo, eu só fiquei pior, eu só me estressei. Por quê? Porque isso é para cada pessoa. Nós somos únicos. Então, sim. consequentemente, o nosso caminho para lidar com a ansiedade, com a depressão e com a síndrome do pânico, cada um tem o seu caminho. Então, olha, a ansiedade, vamos colocar lá. A ansiedade, ela é algo que eu acho difícil alguém não ter sentido hoje em dia. Muito Ah, difícil. sim. Muito, 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 muito difícil. Para você ter uma ideia, o Brasil ele é considerado o primeiro lugar no ranking de transtorno mental mesmo, Sério? mundial, pela Organização Mundial de Saúde. Isso foi um dado de Ah, 2015, se eu não me engano. E eu falo para você, a grande São Paulo está no ranking na primeira cidade do Brasil de terem as pessoas mais com ansiedade, com transtornos ansiosas. mentais. É Ah, que quando a gente trabalha com transtornos mentais, a gente engloba tudo, né? tá. Mas em questão de depressão, o Brasil está em quinto. Uhum. Então, e uma coisa interessante também, Denise, quando a gente lida com estresse, no Brasil, as mais atingidas somos nós mulheres, Ah, não somos homens. adivinha por quê? Adivinha por quê? Então, tem muitas questões que aumentam a ansiedade de nós mulheres. Então, isso que eu queria Tá. deixar muito é, visado. Por quê? Porque tem vários fatores, né? Eu não gosto de colocar numa caixinha, isso aqui desenvolve ansiedade. Pode desenvolver para um, pode não desenvolver Para para outro, outro. não. Claro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está envoltos, né, envoltos de vários fatores que podem desencadear ansiedades, por exemplo, como aconteceu na pandemia. Muitas Tá. pessoas que não sentiam uma ansiedade aguda começaram a sentir, porque daí tiveram que lidar com toda a ansiedade, a preocupação excessiva, questão de emprego, questão de insegurança, questão de governo, questão de filho dentro de casa para muitas mulheres, né? Sim. Se eu não me engano, foi 20% a mais de demissões em relação a mulheres do que homens, e muitas Nossa. pediram demissões por conta para voltar para casa Por para cuidar causa do dos filho. filhos. Uhum. Então, infelizmente, às vezes, eu sei que muitas mulheres gostam de estar em casa com os filhos, mas não gostariam de ter largado o emprego para que isso Sim, é acontecesse. Então, verdade. já gera uma ansiedade. Então, a ansiedade, Denise, o que a gente pode falar sobre ela? Ela é principalmente uma preocupação excessiva, e muito voltada com o estresse também. Então, por exemplo, assim, eu brinco muito que a ansiedade, ela tá no futuro, controlando o Tá. futuro. O Sim. depressivo tá tentando lá no passado. Tá. E o estresse é o excesso do nosso presente. Eu ia fazer uma brincadeira que eu já não posso. Pessoal, esqueçam passado, futuro, vamos focar no presente. Não. O, o presente, Denise, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes. É, Só que não adianta você trabalhar uma presença que é uma presença sobrecarregada. sim. Entende? Porque às vezes você está tão no presente, fazendo tantas coisas, metas, 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 checklist, checklist, checklists, e você chega à noite, você está estressado, com Sim. insônia, com taquicardia, com falta de ar. Ou seja, às vezes você esteve presente, mas você desencadeou uma ansiedade durante o dia Uhum. e você só toma consciência dela durante a noite. Então, a ansiedade, eu falo assim, você pode vivê-la durante o dia inteiro, assim. Você pode acordar ansioso, dependendo do sonho que você teve. Você pode ficar durante o dia. Só que daí, chegou um momento do dia que você recebeu uma notícia, ou você sentiu alguma coisa, ou você também não sentiu nada, e do nada vem um gatilho e te dá uma taquicardia extrema.
sua pressão às vezes começa a subir, você Tá. começa a ter muito suor, ou às vezes já teve paciente que virou o olho numa crise de pânico, Nossa. teve formigamento, é, mas uma das coisas que é muito pertinente é o medo da morte na síndrome do pânico. Ah, isso é mesmo. Quando eu tive minha É, síndrome do pânico, foi exatamente isso. é porque Hoje eu já não tenho mais tanto medo. Não que isso. eu quero Mas continuar vivendo, claro, mas já não é mais aquele fantasma que me acompanha, entendeu? isso. E às vezes, Denise, por exemplo, assim, eu também tive síndrome do pânico, né? Para quem não conhece lá, quem não é do meu perfil, eu fui uma dependente química, né? Eu tratei principalmente vício em cocaína há um bom tempo, né? E desde os meus 17 anos eu vim travando, né, essa guerra contra a dependência química. E aos meus 23, 24 eu comecei realmente a conseguir dar cada vez mais espaçamento, né, nisso. Só que dentro da abstinência, eu sofria muita crise de ansiedade, muita síndrome do pânico. Sim. Então, para quem já teve, né, Denise, é muito claro a diferença das duas. Hoje eu tenho meus picos de ansiedade, eu tenho, principalmente na pandemia, eu voltei muito com ansiedade, mas o pânico, depois que a gente trabalha ele, a gente entende que dá para controlar. Dá para controlar. Que foi o que eu Então, fiz. isso. Às vezes tem gente que precisa de medicamento, tem gente que precisa começar alguma atividade física, tem gente que precisa rever todo o hábito diário e tem gente que não consegue. E aí começa a Uhum. crise de pânico recorrentes. Crise de pânico recorrentes aí é muito perigoso, porque a pessoa pode desenvolver uma fobia, enfim, várias. Aí por isso que eu falo, gente, aí entra mesmo, aí vale a pena, se vocês desenvolverem alguma fobia, vocês irem buscar mesmo. Tá. Mas pode desenvolver muitas coisas, viu, Denise? Não é à toa que a ansiedade ela é confundida muito com a depressão. Por quê? Porque a ansiedade às vezes causa um isolamento, às vezes a pessoa fica ansiosa, É. não quer interagir, a pessoa está com uma falta de ar, dependendo, começa a ter cansaço, começa a ter exaustão, não quer ir para o Uhum. trabalho. Então, se você for olhar assim, você fala, a pessoa tá depressiva, só que às vezes ela está com ansiedade. Por isso que Sim. nesses pontos precisa de uma pessoa especializada para dar uma ajuda, para dar o medicamento correto. Hoje em Uhum. dia, eu já ouvi falar de alguns estudos, não vou saber citar o nome aqui, mas alguns estudiosos já têm falado o quanto a ansiedade e a depressão andam realmente juntos. Eu acredito muito que andam juntos mesmo, porque é muito fácil um desencadear o outro. É que você, por exemplo, assim, você acabou usando os óleos essenciais, né? Sim. E tem algumas pessoas que vão realmente tentar achar outros caminhos, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, assim, que nem você falou, eu tenho a vontade, né, de me isolar, eu tenho a vontade de, às vezes, ficar na minha. Então, realmente, quem, às vezes, vê de fora, pode diagnosticar, não diagnosticar porque às vezes vai estar com um especialista, Tá. mas quem tiver de fora, às vezes olhando, pode realmente passar para você uma outra coisa totalmente distorcida. Então, por exemplo, aqui eu vi em alguns comentários, que estava passando rápido, gente, que eu uso lente, tá? É, as pessoas, por exemplo, assim, falando que não tem concentração, a ansiedade, ela diminui totalmente o foco. Por quê? Porque o cérebro está estressado. Gente, eu não vou entrar nisso, mas eu gosto muito de neurociência, é uma das coisas que eu ensino muito na minha palestra. O estresse, ele desliga a nossa conexão com o lóbulo frontal, então a questão do nosso raciocínio lógico, a nossa questão da criatividade. Para você ter uma ideia, Denise, quando o estresse, o nível de cortisol está muito alto, o corpo ele desliga totalmente as outras funções. Então, por exemplo, assim, é totalmente comum ver pessoas estressadas ou ansiosas com gastrite, com Hum. alguma somatização gastrointestinal. Por quê? Porque desliga os outros setores. Tá. Então, a pessoa começa a desregular o corpo inteiro. Então, isso são sintomas físicos, gente. Isso mexe mesmo.
a pessoa não consegue ter concentração, a pessoa tem dor no peito, tem falta de ar. Na síndrome do pânico, para vocês terem uma ideia, como nada é por acaso, o pessoal fala para mim, Lu, mas eu fiquei sem ar, as coisas começaram a formigar. Eu falo, gente, começou a formigar porque você começou a respirar errado, você Sim. levou a pressão arterial do corpo para um ritmo muito mais acelerado, então você não oxigena o cérebro direito, e aí começa a faltar sangue, começa a faltar oxigênio, e as coisas começam a formigar. Então tem algo ali que dá para a gente entender, né? Perguntaram aqui como diminuir o cortisol. Gente, o cortisol, nós fabricamos eles, tá? Então, por exemplo, assim, existe o estresse positivo e o estresse negativo. Normalmente de manhã, para você levantar da cama, você precisa ter um estresse positivo, tá? Então você não levanta. É um cortisol, você precisa. Normalmente de manhã o nosso cortisol tá legal para a gente fazer coisas. Então, quando a gente começa a entrar no dia, a gente não tem um limite. Principalmente hoje em dia que a gente precisa trabalhar mais, as mulheres têm sobrecarga de papéis, a gente tem muita preocupação sobre o nosso dinheiro, a gente tem preocupação sobre o nosso emprego. Então, a gente chega à noite com, às vezes, muito elevada de ansiedade, muito elevada de estresse. Então, às vezes, a respiração ajuda. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Respiração, Uhum. às vezes uma atividade física durante o dia, porque daí gera endorfina e serotonina, hormônios que vão ajudar. Isso eu falo tudo físico, viu, Denise? Tá, Só que às tá. vezes o pessoal vai para terapia, gente. O pessoal vai para Aham. terapia, o pessoal busca uma amiga para desabafar, o pessoal assiste um vídeo, assiste uma live. Então, o que que é legal? Você buscar coisas prazerosas para você diminuir aquele estresse contínuo que você está tendo. Então, Uhum. por exemplo, assim, a depressão. Tem gente que não sai de casa, tem gente que não consegue. Então, gente, existem níveis, que nem a Denise falou, né? Ela deu uma travada, gente. Teve gente que falou que, travou. A Denise está travando às vezes por conta do 3G, tá? Então, Dá um um desconto aqui melzinho para pra quem gente aí mora hoje. no meio do mato. Dá um desconto, dá um desconto para quem é do mar. Então, o que que acontece? A depressão, ela tem níveis. Então, quem está na depressão crônica, por exemplo, não consegue às vezes sair da casa, não consegue se socializar, tem uma ideação suicida que a depressão aqui embaixo, no nível mais embaixo, não Não tem, às tem. vezes, Uhum. não tem. Então, isso é importante. Você precisa, às vezes, ser analisado para entender, tá, que grau que eu tô e que caminho que eu quero ir. Eu já tive pessoas Claro. que eu diagnostiquei com depressão, mas ela falou, Lu, vamos tentar sem medicamento, por favor, eu não tô à vontade. Beleza, vamos tentar. Ela conseguiu. Por quê? Porque ela se propôs a fazer exercício, ela comprou uma bicicleta, ela fez de tudo para ela não ir no medicamento. Então, Denise, eu Tá. falo que muitas vezes não é só a gente aqui profissional, não é só o medicamento. A pessoa também precisa entender que precisa vir uma parte dela. Sim. Que foi o que eu Mesmo. falei Pode falar. hoje nos stories, né? Não adianta você fazer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, tomar remédio, se você não se responsabiliza. Eu acho Perfeito. importante. Então você tem que Perfeito. querer também. A autorresponsabilidade, Denise, é um dos quesitos que eu mais trabalho, assim. Com todo o conteúdo mesmo, tanto que eu trago aqui na internet, quanto as palestras dentro das minhas terapias. Eu comecei a montar as palestras porque a minha agenda lotou, eu não tenho mais vaga, só lista de espera. Então eu queria continuar passando esse conteúdo, porque eu vejo que muitas pessoas, devido a todo o estresse que a gente tem tido, né, entraram numa reclamação e entraram num estresse muito forte. Então, o que que acontece? O nosso cérebro, ele pega muito mais rápido as informações negativas. Ele Sim. demora de 2 a 5 segundos. Para a gente captar uma informação positiva, eu demoro 10 segundos. Então, às vezes parece pouca coisa, gente, mas imagina você a cada 2 segundos pensando negativo. E Claro. aí você tem uma ansiedade. E aí você tem um transtorno de pânico. Então imagina
o quanto o teu cérebro ele tá sem limites e para você colocar um pensamento positivo dentro dele é muito esforço. É é muito esforço. verdade. Você tem que começar a repetir que nem um mantra. Eu fiz isso comigo na síndrome do pânico. Eu E repetia, não é, parecia um mantra. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, entendeu? Para ver se eu interiorizava isso. olha, Denise, eu falo para você que eu tive os meus mantras também dentro da síndrome do pânico. E eu achei o mantra dentro de um livro que na Olha que época, acho que legal. Ah, eu tinha uns 18 anos, eu acho. Eu lembro até hoje que eu estava na Argentina e eu comprei um livro chamado Vencendo o Pânico Sem Drogas. E eu lembro que eu estava na Argentina, eu me rebelei, falei, não quero mais remédio, não façam isso, tá, gente? Mas eu estava muito disposta, porque eu já fazia muito tempo que eu não entendi, que eu estava brava com o meu pânico, eu já fazia terapia, eu falei, cara, eu vou ter que enfrentar isso, vou ter que me responsabilizar. E foi aí que eu realmente comecei a entender muita coisa, porque dentro da síndrome do pânico, eu falo para o paciente, eu não excluo o quanto ela nos faz mal. Só que a síndrome do pânico, ela, tanto a crise de ansiedade, a depressão, ela traz um crescimento muito forte. Quando você realmente começa a tentar crescer através do que o teu corpo está querendo falar para você. tá. Porque às vezes o que o teu corpo está querendo falar para você é que tá muito. Se você não consegue se organizar, se você está com crise, se você está tendo uma crise atrás da outra, se você está muito estressada, se você está com problema de insônia, se você está com problema de qualquer um que seja no sono, se você está com muita dor de cabeça. Teve uma pessoa que falou que eu não me lembro, passou muito rápido, que ela falou assim, eu tive uma É, crise e eu tô com dor no corpo até agora. A tensão muscular é da ansiedade, porque sim. enrijece os músculos. Então, se vocês estão passando alguma coisa disso, gente, tá errado o modo como vocês estão vivendo. É o que eu falo, Denise. Tá errado. Não, tá errado, é verdade, Luana, eu concordo muito com você. Diz assim, que nem você falou, nossa, Lu, meu pai não tá falando comigo, eu tô precisando de umas férias, mas eu não tenho Sim, escolha. Quando eu é. trabalho, Denise, porque assim, quando a gente trabalha a escolha, não é a escolha da realidade, entende? É a escolha de como eu vou me comportar frente àquilo. Então, eu não trabalho com essas, a gente não tem escolha. Porque a principal escolha é o Jung, né, que é um precursor da psicologia analítica, ele fala muito isso. É como eu escolho me reportar aquilo que me acontece. Porque a realidade, realmente, às vezes a gente não vai conseguir mudar. Eu trabalho com mulheres em É, situações vulneráveis, às vezes, que não têm condição, às vezes, de pagar a terapia. Então, é muito difícil falar para elas, vai comprar livro, vai buscar psiquiatra, às vezes elas não conseguem. Mas então, em cima do que a gente trabalha? Como deixar essa situação mais leve? Como eu uhum, posso escolher deixar essa situação mais leve? Porque daí já muda. Por exemplo, assim, tem uma atitude no Mindfulness, que a gente trabalha muito também dentro das palestras, que é a aceitação da realidade. A gente briga muito com a realidade. A gente briga uhum. muito. Então, às vezes, eu imagino o desafio para você de você aceitar o seu pai como ele é. Não, ele é um amor, tadinho. É que ele ficou bravo ontem Eu, comigo, eu até vi falei pro stories, eu vi pessoal, stories. você viu, né? Eu E vi. ele tá bravo até hoje, não fala É, comigo. Aí eu converso com ele e é não isso. responde. Isso. E quantas Ai, vezes, meu Denise, o Deus. pessoal não sabe lidar, sabe? Ainda É, você já está um tempo com ele, você tem um vínculo mais próximo. Tem gente que às vezes tem muita dificuldade de lidar com as pessoas dentro de casa. E isso pode gerar muito mais ansiedade. Isso pode gerar depressão. Isso pode gerar crise de pânico. Então, e muitas vezes a pessoa não consegue sair dentro de casa. Então, eu falo muito para as pessoas, às vezes o ambiente não vai mudar. não vai, Você claro. vai precisar mudar diante desse ambiente. É. Então, a autorresponsabilidade que você falou, acho muito importante, né? Uhum. Teve uma pessoa que falou aqui, né? Eu tô desde que eu tô viúva, né? O luto, ele pode desencadear É. muita crise, né? É um assunto muito delicado.
Às vezes você vai precisar de tratamento para você elaborar, porque a ansiedade vai vir, a fase depressiva vai vir, pode vir com muita revolta. Muitas pessoas brigam com Deus nessa hora, que eu Ah, já é verdade. muitas pessoas. Então, às vezes, a fé é uma coisa que faz com que a gente mantenha a esperança, Sim. né? Às vezes briga, às vezes mistura fé com religião, né? Briga com Deus, briga com a fé, e aí perde a fé, aí fica depressivo, perde a perspectiva de vida, perspectiva de futuro, e aí, Denise, vira uma É um lambança, assim, caos. vira um caos. E ainda, né, tentando falar um pouco também para o público que você trabalha aqui, às vezes tem muitas mulheres, né, que entram em ansiedade ou depressão na menopausa. Também, também. Tem, que aí é uma questão biológica mesmo. Aham. A questão da tireoide é muito mais voltada para as mulheres também. Então, você entende como é um vasto, é muita ramificação que eu falo. São muitas informações, né? Por isso que é legal procurar um profissional para ver se a coisa é leve, se a coisa não é leve, o que que dá para fazer, porque de repente você precisa de tratamento, de repente não. Só um bate-papo já te dá um norte, porque às vezes a gente precisa de um norte, né, Luana? Isso, Sabe? isso. Aí você dá aquele norte, a pessoa fala, poxa, é mesmo, né? Ah, então, eu acho assim fundamental isso. E eu não sei se pelo governo, para quem não pode pagar, se tem esse tipo de tratamento. Olha, eu já trabalhei, né, aqui no postinho de saúde da minha cidade, né, eu trabalhava pela prefeitura. Normalmente o SUS oferece, sim, Ah, psicólogos, tanto oferece? Isso eu quanto não psicólogos sabia. quanto psiquiatras. Pode demorar um pouquinho, né, para chamar, mas normalmente, né, eu trabalhei lá dentro, às vezes a fila vai, ela roda mesmo, só que às vezes é muita gente, né? Só que é importante as pessoas. Hoje em dia tem algumas clínicas, Denise, aqui em São Pedro a gente tem uma amiga, né? Ah, mas aqui São Pedro, eu acho nesse ponto é diferente. São Pedro é muito bom Eu para acredito. isso, porque é uma cidade É, pequena, né? Então você consegue atendimento. Agora, isso. imagina as grandes capitais, que é um monte É. de gente. Você leva É meses, muito, né? é isso, é muito delicado, É. viu, Denise? É muito delicado. Aqui na região, Piracicaba, pelo menos, em Campinas, quando eu trabalhei lá, que eu me formei lá também, tinha até algumas clínicas, em Piracicaba, por exemplo, a Unimed, né, fez uma clínica chamada Corpo e Mente, voltada somente para psicólogos, psiquiatras. Então é legal, porque a saúde mental ela está sendo muito requisitada, né, Sim. no sentido de que as pessoas estão quebrando esse tabu de que psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco, né? Eu sempre ouvi muito isso. Ah, psicólogo é para louco, eu não faço. Só que Mas isso está isso era acabando. antigamente. Mas eu ouço ainda, viu, Denise? Eu ouço ainda. Sério? Eu ouço ainda. Ai, meu Eu ouço Deus. ainda. Eu achei que não Para você ter uma tivesse mais ideia, isso, não. imagina, eu tenho pessoas, para você ter uma ideia, que Ah, fazem escondidas da família. eita. Escondidas. Escondidas, porque a família não gosta, porque a família não acha certo, porque a família acha, o marido acha que é desperdício de dinheiro. Tem pessoas que não aceitam ainda a psicologia, né? E hoje a gente está vendo o quanto ela é muito necessária Gente, a nesse saúde momento. mental é tudo, né? Porque não adianta você ter saúde física e não ter saúde mental, você não consegue, tem que estar tudo equilibrado, né? É E uma questão cultural, é que nem check-up. As pessoas devem fazer check-up uma vez por ano, mas ninguém vai no oftalmo quase para fazer o check-up, porque os olhos não faz parte desse check-up. é isso mesmo. Você Às vezes, entendeu? Ah, e hipertensão, às vezes, diabetes, né? colesterol, parari, parará, mas não olha se eu estou enxergando bem, ok. Às Então, a vezes eu saúde falo, Denise, mental, eu acho ela assim, gente, é determinante, porque não adianta você ter saúde física. Se a sua mente tiver um caco, você não aproveita nada.
Exatamente. Eu falo que a saúde física virou um ato de resistência, sabe, Denise? Porque Sim. hoje em dia, você tentar se manter bem em meio a todo esse caos é muito desafiador. Por isso que eu falo para as pessoas, não é porque é comum que a maioria das pessoas estão tristes, ansiosos, depressivos, que é normal. Eu falo, a gente Ah, precisa claro parar que não. de normalizar isso, sabe? Ah, mas todo mundo tem. Às vezes é muito complicado também, porque é muito fácil a automedicação hoje em dia, né? Então, o que eu pego de pessoas, às vezes até ao meu redor, ah, Lu, eu comecei a tomar remédio. Ah, começou? Mas quem que te receitou? Ah, não, minha prima toma e falou para eu tomar que vai fazer bem. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, não façam isso. Por quê? Não, Você precisa de claro um que não, acompanhamento. né? Você precisa de um E acompanhamento. Luana, também tem uma coisa, né? Eu, tá? Sempre eu falo eu, porque eu não posso falar da Sim. experiência de outra pessoa. Eu não vejo televisão há um século, gente. Eu vejo Netflix, um Discovery Channel da vida, enfim. Por quê? Adoro. Porque as notícias ruins me deixam mal. E uma vez uma pessoa falou para mim: você acha que se você fechar os olhos para o problema do mundo resolve? Eu falei: não, do mundo não, mas o meu resolve. Eu falei, porque eu também ficar chateada, triste, por causa do problema do mundo, eu não vou dar conta, eu posso dar conta do meu vizinho que está ali. Para isso eu não preciso de noticiário. Eu estou ali, presente, Uhum. né? Mas eu não quero me prejudicar. Porque você já pensou? Você começa a ouvir falar, né? Não sei quantos morreram, não sei quantos, sei o que lá. Ah, agora é a cepa tal, agora. Uau! Né? A mídia, Denise, ela gera muita ansiedade. É Sim. o que eu falo para muitos pacientes. Eu trabalho muito em cima de que não tem certo e errado. Por quê? Porque às vezes a sua sensibilidade a notícias ruins é muito maior do que para outras pessoas. Então pode ser que alguém Pode olhe de ser. fora. Eu já ouvi isso também quando eu não quis discutir política um dia com um cara. Ele falou, mas eu quero que você brigue comigo. Eu falei, cara, eu não vou brigar com você. Ah, mas você é uma alienada. Eu falei, uai, que ponto que você tá vendo? Eu só não Ok, quero mas eu brigar, sou alienada por convicção. sabe? E aí é muito interessante, porque eu falo, gente, não tem certo e errado. Tem coisas, lógico, éticas. Tem coisas éticas Tem, que nós vivemos numa sociedade e nós precisamos ter uma questão de boa convivência, né? Não é, é claro, certo matar? Não, mas é uma questão claro. ética. Só que num ponto da questão da mídia, a mídia ela induz notícias realmente para que as pessoas se sintam mal, porque a notícia que gera dor, lembra do cérebro que pega mais negativo? Sim, sim, A mídia sabe disso e você fica mais ligado às redes por conta disso. é verdade. Então, vende muito mais a notícia ruim do que uma notícia boa. Ai, que Então, tristeza, né? que tristeza, Denise. Eu também vejo muito pouco, eu não vejo, mas eu tenho certeza que, como você também, as notícias chegam as que tem que chegar, as Ah, não notícias chegam. chega. Ah, Não, já proibi todo mundo de me falar não merda. acredito, Acabou. mulher. O quê? Não, não quero. E o meu pai, como eu não sei se toda pessoa idosa é assim. Meu pai adora assistir aquela porcaria de Da da Atena. Record, da Atena, não sei o quê. Eu literalmente eu saio de perto, sabe? Ah, Um dia eu briguei com ele, porque eu não aguentei. Tava sim, falando de um estupro de uma criança pelo pai que durou anos. Eu olhei para o meu pai e falei, pelo amor de Deus, né? Eu não aguentei, desci a lenha, perdi as estribeiras. Hoje em dia eu tô mais calma, eu pego minhas coisas e ó, me mando, o que não é sabe? fácil, né, É Denise? Não é fácil fácil. porque Dane-se, fica para lá e eu vou para cá. E o é que pessoal eu não falo que chega a falar para mim, não, porque sim, é que eu falo que eu corto. é que para algumas pessoas, Denise, o que que acontece? Às vezes para você se torna fácil porque você já trabalhou isso várias vezes as atitudes. Tem para as pessoas que não é fácil. Por quê? Porque a É, gente está acostumado muito a pegar o problema dos outros.
Então, isso, principalmente uma questão sociocultural, nós mulheres somos criadas a sempre se doar para o outro e voltar-se para o outro. Então, isso é muito legal, que você conseguiu desenvolver essa atitude, mas tem gente que não consegue. Tem gente É, que mas as quanto mais pessoas problema... precisam começar a falar: parou, chega, não quero, não me conte, não fale. Sabe, Concordo, concordo, Denise. A dificuldade de falar entendeu? não... Tá me ouvindo, Denise? Tá me ouvindo? Eu tô. Agora travou de... De vez em Tá, quando, tá me para você, ouvindo? para mim, a tua imagem congela. Tô ouvindo. A, tá ouvindo? A dificuldade de falar Tô não, ouvindo, eu tô. ela, a dificuldade de falar não, ela é presente em muitas das pessoas hoje em dia, né? Então, quando você fala que você aprendeu a falar não, isso é muito importante, né? Porque realmente é um aprendizado você saber filtrar o que você vai absorver e o que você não vai absorver do ambiente em que você está inserida, né? Isso é um aprendizado e que realmente muitas pessoas se desenvolvessem, com certeza seriam mais felizes. Isso eu falo, isso eu bato na Sabe que flecha. é, Luana? Você é jovem, mas como profissional você deve saber disso. Obrigada. A minha geração foi ensinada a doar, a falar sim, sabe? A dar nó em um pingo d'água, sempre beneficiando mãe, pai, marido, filho, vizinho, PQP. E a Isso gente se mesmo. deixava sempre em segundo plano. E eu acho que agora nós temos outra consciência e a gente está na hora de começar a dar um basta mesmo. Não precisa radicalizar. Começa a falar um não aqui, um não ali, sabe? Até você conseguir o equilíbrio. Mas nós somos uma geração que foi muito Sim. sacrificada. Os meus filhos, por mais que eu os ame, jamais vão fazer por mim o que eu faço pelo meu pai. E nem Exatamente. acho que tem que fazer, tá? Não é isso. Eu Mas quero é uma... diferente, né? E a gente É precisa ter essa diferente, consciência. exatamente. É diferente. A gente precisa ter essa consciência, Denise, Sim. como muitos pais já não estão conseguindo alcançar a geração que chegou agora. Do pessoal da era virtual, do pessoal que não visa só dinheiro. Então, assim, as gerações são totalmente diferentes, mas quando eu trabalho, né, no círculo de mulheres ou nas palestras, eu falo muito isso, o quanto é lindo quando nós mulheres trocamos saberes, né? As mais velhas trabalhando com as mais jovens trabalhando com as mais velhas. Sim, Porque a gente é uma comunidade. Eu falo muito, claro. gente, a gente não vai viver tantos anos para viver todos os erros, É entende? Então verdade. a gente pode aprender com os erros dos outros, a gente pode aprender a receber um conselho, né, Denise? Mas hoje o que que eu Claro. falo? As pessoas estão naquela de eu sei, é o certo e não quero saber do outro. Se o outro não pensa como eu quero que ele exclui ele, né? Eu sou homossexual, então eu vejo muito o quanto a homofobia e os preconceitos machucam demais, né? Sim. Então é muito delicado porque a gente entra numa questão de não, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certa. Aí às vezes você fala, olha, vamos colocar um limite aqui, a pessoa fala, não, porque senão vai dar não sei o quê, vai dar problema. Só que às vezes é o que você falou, às vezes precisa trabalhar o não. Às Sim. vezes a gente precisa entender o outro. Como eu vou acolher? Porque dentro do não, Denise, eu falo para as pessoas, tem muito amor. Tem, Tem amor, claro. tem amor pela gente. Tem. E se você não se amar, você não consegue amar o outro, É isso mesmo. É isso. não é? Se eu não me respeito como ser humano, como é que eu vou te respeitar, Luana? Eu acho isso muito forte, viu, Denise? É o que eu falo para muitas pessoas. É, Eu acho é, muito forte isso, porque as pessoas estão com uma baixa autoestima muito forte. sim. Então, elas não se respeitam, elas se autodepreciam o tempo todo, elas se acham incapazes,
é muito delicado. E aí você acaba projetando essa raiva, às vezes, que a gente sente da gente no Sim, outro. é E verdade. aí, e aí vira uma bagunça. Então, eu acho muito legal quando você teve uma seguidora sua que falou: Olha, a minha autoestima melhorou muito depois que eu segui a Denise. Porque é isso. A gente tenta passar de uma outra maneira. Às vezes os meus seguidores falam lá: Nossa, Lu, você trabalha assuntos tão pesados de uma forma leve. Por quê? Porque já tá pesado, né, Denise? Tá Já, pesado. claro, claro. Mas eu falo para as minhas amigas assim, às vezes eu apareço, né, passando um creme, fazendo uma maquiagem. Parece que não, coisa boba, não é coisa boba. Você começa a se agradar, sabe? No que você começa a se agradar, você começa a melhorar a sua autoestima. E no que você melhora a sua autoestima, você olha o mundo até com mais condescendência. Isso mesmo. É Sabe? isso mesmo. Porque se você acha que você tá horrorosa, que você tá velha, porque é isso, porque eu tô enrugada, porque eu tô com não sei o quê, porque ai, eu tô não sei o quê, não sei o que lá. Como é que você vai tratar o outro? Você vai dar esses sentimentos que você tem. Então, na É hora que isso mesmo. você para e fala, ai, é uma coisinha besta, mas sabe? Isso faz bem, não é para a pele, é para o espírito. Perfeito. Você Perfeito. aprender a se agradar, né, Luana? E É, a o gente agradar, não foi educada para não isso. fomos. As Isso mulheres da já. minha geração, eu tenho 64 anos hoje, filha única. Ferrou-se, povo, para não falar o nome certo, senão fica feio aqui. É complicado. Você não Sim. foi educada para se cuidar, para se amar, para se respeitar. Você foi educada para amar o pai e a mãe, cuidar dos filhos, correr para o marido, o vizinho correr para o vizinho. Então, é lógico que as mulheres da minha idade têm muito mais crise de ansiedade, tem síndrome do pânico, tem depressão, porque a carga é muito grande, Luana. E é É. muito difícil algumas pessoas se libertarem. Eu sou bocuda, então para mim ficou fácil. Tem gente que não consegue sair, viu, Exato. Denise? Eu trabalho muito com as meninas o boazinha, né? Que é a síndrome da boazinha, que a gente já chama hoje em Isso. dia, né? Que a gente precisa sair dessa síndrome da boazinha porque a gente precisa ser boa. A mulher que é boa, ela É é justa com boba. ela, é boa, boa, não boba, pelo amor de Deus, Sim, gente. a mulher que é muito boa vira boba. Então, mas é que aí, Denise, o que que eu trabalho? Eu não trabalho com a boazinha, eu trabalho com a mulher boa, porque a mulher Ah, boa ela é tá. justa, Tá. entendeu? A boazinha vira boba. A boazinha vira A, boba. a boazinha vira boba. A boazinha vira, ela fica ingênua. A É. boazinha, ela não sabe reconhecer os limites. É, no Mulheres Correm com os Lobos que você falou, quando eu Hum, dei uma palestra sobre, a Clarissa Píncola, né, ela trabalha na mesma abordagem que eu, da questão analítica, e ela fala muito o quanto nós mulheres fomos realmente domesticadas, né? sim, Domesticadas para ficarmos submissas. Então, hoje sim, em dia, por isso que o estresse predomina mais em mulheres, né? Por isso que a claro. ansiedade aí, o número é muito maior em mulheres, a depressão muito maior em mulheres. Por quê? A gente também busca uma ajuda a mais, né? Então, diagnosticamente, as mulheres estão mais dentro do consultório, isso é muito Sim. visível. Mas é incrível o quanto realmente a gente foi se domesticando, se domesticando, se domesticando. E quando a gente tenta parar isso, é uma engrenagem que às vezes, que nem você falou, às vezes você está dentro de uma realidade que você não consegue mudar. É, é E a verdade. única coisa que você consegue mudar é você. Por isso que eu falo muito da Uhum. respiração. A respiração, a atividade física, você buscar às vezes algum medicamento, que seja um fitoterápico, floral. Aí, gente, aí vocês entram na lista que Ó, vocês gostam, gente, em óleo as dicas que a essencial. Luana tá dando. E é isso todo mundo pode fazer. Fazer Isso. respiração, usar um óleo essencial, fazer exercício físico, Automassagem, viu, Denise? Automassagem nos pontos automassagem, um banho bem de gostoso. Passa um creme banho delicioso. Ai, que quente. gostoso, Legal. gente. Tem uma autora, Denise, que ela fala assim:
Me diga, quando você parou de cantar, dançar e brincar, que eu te digo quando a sua vida ficou infeliz. Ai, é. Então, isso eu acho muito forte, porque quando eu comecei a trabalhar na minha cidade, eu comecei a colocar música em casa, e eu comecei a liberar o estresse através da dança, através do canto, através das brincadeiras, às vezes quem tem animais, de brincar com os meus cachorros Sim. nos intervalos do meu trabalho, né? Hoje eu vi que você foi cavalgar. É, Fui. é isso. Olha Escondido, essa hein? conexão. Verdade. Escondido. E não foi lindo, mulher? Tem coisas que Oh, mesmo escondidas são muito boas. fui escondida. Do meu pai, claro, né? Onde você vai? Foi a única coisa que ele falou comigo hoje o dia inteiro. Eu falei, trabalhar. E ó, pum. Que legal. E você voltou melhor, Denise, assim? Você viu que Ai, a olha, felicidade. Luana, eu vou te falar. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem a experiência que eu tive. Legal, Porque eu estava lá no lombo daquele cavalo e fazia muitos anos que eu não montava. legal. Ah, eu estava lá, eu vi aquela paisagem. Aqui São Pedro é muito bonito, né? A serra. Aham. Você vê a serra, porque pelo vídeo não tem noção. E o cheiro da natureza, gente. Então eu me senti tão bem e tão bem. Na hora que o Cajuba me largou no meio do gado, eu falava para ele, não, 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 e pum, fiquei. Aí depois eu falei, olha que legal, me superei. Porque eu perdi o medo, né? Aí foi, né? Mas é bom, se todo mundo tivesse a possibilidade de fazer alguma coisa que se conectasse com a natureza, seja campo, seja praia, seja o seu vasinho dentro de casa. Cuida dele, conversa com ele, rega, sente o cheiro da terra, sente o cheiro da planta, sabe? Não pode usar como desculpa, eu não moro onde você mora, Perfeito. É por isso que eu sabe? falo do É o que dá ambiente, desculpa. por isso Para que eu de falo dar muito do desculpa. ambiente. É isso mesmo, Para de Denise. dar desculpa. Trabalha com o que você tem, sabe? Cheiro de terra, gente. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, sabe? Olha, eu voltei outra, Que até lindo. mais Teve, corada. Queimou teve até uma, aqui o nariz. teve uma pessoa, Denise, que mandou aqui a questão do toque, né? A É, questão a do toque, gente, Margarete. só para a gente não entrar muito nisso, mas a questão do transtorno obsessivo compulsivo, ele precisa de um tratamento mesmo, porque às vezes a ansiedade já se instalou de uma outra maneira ali, às vezes pode ter conteúdos que essa pessoa traumatizou e a pessoa começa a desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, é uma outra ramificação. Por isso que eu falei, a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão vão ter coisas diferentes, por isso que a gente precisa buscar uma pessoa. Sim, Não é da mesma, não é igual para a mesma pessoa. A pessoa pode ter um tipo de toque, a outro um outro tipo de toque, eu uma fobia, a claro. Denise outra fobia. Então, gente, não dá para a gente abranger todas, porque cada um tem uma história aí, né, Denise? Cada um Uhum. tem um histórico, cada um tem Ah, um claro. trauma. Eu acho, assim, somos indivíduos, né? Claro. Algumas coisas que eu falo, façam isso, façam aquilo, é tipo assim, para as pessoas começarem a ter ideia de como se encontrar, Isso, sabe? Cada perfeito. um se encontra de uma forma, mas às vezes falta ideia, né? Falta, Denise. Então, E eu vou quando jogando as coisas assim, de repente isso, uma pega uma coisa, isso para mim foi legal, a outra pega a outra, entendeu? e eu acho, Denise, que o mais importante, que acho que o recado que a gente pode deixar na live, assim, é buscar o prazer, né? Ou, ou, Buscar o prazer, gente, porque quando você porque busca o senão a vida não prazer, tem sentido, Luana. Você vai isso, ficar concordo, viva para pagar conta? Pensa. concordo, mulher, concordo, Você vai ficar viva concordo. para pagar a conta de água, luz, telefone?
Às vezes eu falo para algumas amigas, eu falo, gente, Então é melhor trabalho morrer, né? paga Porque uma vida boleto, para com besta. isso. Trabalho paga boleto. Então eu entendo, né, Denise, que a gente falou. É. Eu entendo que tem algumas realidades assim, mas tem hora que a gente precisa tentar mudar alguma coisa. Nem que seja, uma vez eu conversei com uma pessoa, eu falei, você tem condição de sair e dar uma volta no quarteirão? Ela falou, tenho. Depois, no outro dia, ela mandou mensagem pra mim e falou, Luana, no meio de uma briga, eu saí no meio do quarteirão para tomar um ar, mudou a minha vida. Eu falei, Muda, é muda. isso, porque você busca um ar, você busca um prazer. Então, se Sim. você for perceber, Denise, a gente tem muitas, poucas emoções positivas durante o dia, tá? Uhum. Gente, ó, essa é minha palestra de setembro, tá? De agosto tá fechada, mas de setembro já fica o convite para vocês. As emoções positivas, elas precisam ser identificadas e a gente não consegue. A gente, às vezes, tá tão inconsciente que a Uhum. gente toma atitudes o tempo todo naquele automático que eu conversei lá atrás. No automático do estresse, no automático da vida a vida. Então, a consciência, a presença no presente, ela ajuda você a melhorar suas escolhas, consequentemente, você começa a Sim. diminuir um pouco mais a sua ansiedade. Então, um puxa o outro, né, Denise? É verdade. Um puxa o outro. E, Um puxa o Luana, outro. deixa eu perguntar uma coisa para você, porque a gente já vai dar 1 hora de live. Pena que travou Ah, tanto. Você acredita, menina, que pode, passou pode. isso? Ai, Ah, mulher, eu sempre venho na live e você sempre passa. faz consultas online, tá certo? Quer dizer, Uhum. se alguém se É. interessar, você falou que você está com a tua agenda por aqui, mas sei lá, né, Ah, gente? mas, Quem não arrisca não mas vem lá, gente. petisca, né? Você Tem o conteúdo, tem a lista de espera, tem as palestras. Pode ir, gente. Vai lá, tem vai lá. palestra, tem um monte de coisa. Depois que a gente acabar a live, vou salvar ela. Muita gente está perguntando o seu Insta. Eu vou deixar o Insta tanto salvo aqui na live, como nos stories quando eu faço agradecimento. Então, vocês vão lá e sigam a Luana, manda direct para ela. Agradeço, gente. E Agradeço. vejam o que vocês podem fazer para se melhorar. A gente merece esse presente. Tem que. Ai, mas eu tô com pouco dinheiro. Ai, compra menos arroz e feijão para todo mundo comer e cagar. E guarda um pouco para você. E vai atrás da tua vida, porque senão você vai morrer. Ai, Denise, não aguento, eu concordo. Não, mas porque a gente também tem essa tendência, Luana. Tem mesmo, tem Sabe? mesmo. De achar Vai, que vamos terapia sempre comprar é não sei caro, o que para Denise. quem, vamos comprar não sei o que para quem, vamos fazer para quem. Aí para Isso. mim não sobrou. Não, peraí, vou tirar minha parte, agora eu vou repartir com o resto. Tem que ser, É isso mesmo. tem que ser. Mas pode fazer. Você ia fazer uma pergunta, mulher. Pode fazer aí, pode fazer. Você está Não, liberada. não ia Pode fazer fazer. pergunta. Eu já te perguntei, você já respondeu que você atende online. Ah, Por na quê? verdade, Não na tem? verdade, Denise, eu migrei para o online, né? Eu migrei para o Por causa online da pandemia. por conta da pandemia. Perdão, Por conta da gente. pandemia. Engasguei. Foi por conta da pandemia. E eu tenho o trabalho na clínica, né? Que eu faço apenas 1 dia e meio, mas a lista de espera eu já encerrei da clínica presencial. E agora eu só estou com online mesmo, até por uma questão de qualidade de vida, da melhora da minha organização de tempo mesmo, às vezes de estar podendo trabalhar aqui em casa, de estar ajudando aqui a minha Aham. noiva na rotina. Então eu escolhi mesmo ficar com online. Então, gente, acredito que próximo ano aí, tá faltando uns 3 meses, mas acredito que próximo ano abra mais vagas. Então, Aham. tem a lista de E, espera aí. Luana, vou te convocar aqui, porque vai ficar gravado. Você faz favor de me avisar quando você tem as palestras, para eu avisar as meninas, Aviso, tá? pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. A de Ó, se amanhã, ela não tem a. avisar, gente, chama ela de mentirosa na cara. Às vezes eu esqueço, o pessoal me mata. É. A gente Aqui vai são trabalhar mais de quinta-feira. 47 mil para te matar. Lá no Facebook é mais de 350 mil. Vou compartilhar lá. Vai ser muita Ai, gente te mulher. xingando. Não Ai, esqueça da Denise, gente. Mas, eu que Luana, na agradeço. verdade, o que eu Eu que quero, eu vou agradeço. deixar
o finzinho para você. Eu queria te agradecer de coração essa live, pedir desculpa que eu tô aqui no meio do mato, esse troço trava. Imagina, Agradecer as imagina. minhas amigas que estão sempre aqui comigo. Eu adoro minhas meninas. E são, olha, muitos comentários que passou muito rápido o comentário, gente. Aí eu não É, consigo ler pois é, mesmo, tá? mas depois elas fazem de novo no vídeo, porque eles somem, né? Mas depois elas Eles fazem somem. de novo no vídeo. E agora eu estou deixando a palavra final para você. Ai, Denise, eu que agradeço. Podem me cobrar, viu, gente? Às vezes eu esqueço, porque é muita correria, que nem a Denise falou mesmo. Essa semana eu já tenho a palestra, quinta-feira, né? Mas as palestras estão acontecendo uma vez por mês, voltadas para todas as mulheres que quiserem, né? E esse mês, por exemplo, eu tenho uma convidada especial, que é uma amiga minha lá da Inglaterra, que ela é certificada em redução de estresse. Então, eu tenho tentado trazer o máximo de conhecimento para todas nós mulheres, realmente, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida muito melhor, independente do caos que a gente esteja passando. Então, Denise, eu que agradeço, agradeço o convite. Espero que a nossa live do Mulheres Correm com os Lobos saia mesmo, porque é lindo. Esse livro é um dos meu livro de cabeceira. Então, eu que agradeço a vocês aí, agradeço algumas tidas que eu vi, algumas pessoas que viu, gente? Então, de verdade mesmo. E quem sentir de consumir meu conteúdo lá, meu Instagram é @psiluanabertoc, tá? Então, fique à vontade, vão lá, consumam, tem muita coisa, tem várias lives que eu trouxe lá da pandemia, com a Suelen de redução de estresse, a gente trabalhou lá também. Então, fiquem à vontade para vocês lá e consumirem umas coisas legais para melhorar um pouco. Entra lá. Travou. Gente, a Denise é uma mulher Ah lá, destravou. destravada. O que travou foi a internet. Agora chegou, agora voltou. Denise, obrigada, viu? Gente, um Obrigada. beijo, Obrigada, eu muito adorei. obrigada Obrigada, a obrigada, obrigada. todas. Gente, obrigada. Tchau. Um beijo, pessoal. Bom descanso.